Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ensina-nos o silêncio do amor, o silêncio que fala sem palavras, o silêncio da fé. Senhor, ensina-nos a silenciar nossos corações e mentes para que possamos ouvir o movimento do Espírito Santo em nós e sentir Tua presença nas profundezas do nosso ser. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Portanto, vos julgarei, ó casa de Israel, cada um conforme os seus caminhos, diz o Senhor.
Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Assim, a iniquidade não vos será pedra de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Ouçamos as boas novas. Irmãos e irmãs, o sacrifício aceitável diante de Deus é um espírito humilde. Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Em nome de Jesus Cristo, estamos perdoados. Amém.
Deus de toda graça, não podemos viver só de pão, mas de toda palavra que procede da tua boca. Faze com que tenhamos fome da tua palavra, para que sejamos alimentados hoje pelo pão da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, em cujo nome oramos. Amém. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito maior valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale.
aleluia, aleluia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: "Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?" Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar dos que punham nela. Então Jesus respondeu: "Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês." O capítulo 11 do Evangelho de João, e portanto o capítulo anterior ao texto que nós estamos meditando hoje, traz a informação da morte de Lázaro, que já estava doente, e posteriormente encontramos Jesus ressuscitando a Lázaro, trazendo de volta à vida. E quando chegamos ao capítulo 12, essa primeira parte, que é exatamente o texto da nossa reflexão de hoje, traz a informação de que Jesus se encontra 6 dias antes da Páscoa com a família de Lázaro. O texto também nos informa que Jesus senta com eles em torno da mesa para celebrar a comunhão. E é muito interessante pensarmos na maneira como Jesus sempre se relacionava com as pessoas, sobretudo aqueles a quem ele tinha apreço, tomando essa iniciativa de celebrar em torno de uma mesa. É interessante nós pensarmos que, ao sentar em torno da mesa, Jesus, Marta, Maria e Lázaro estão celebrando a comunhão. Já sabemos, por causa de outros evangelhos, que Marta e Maria eram diferentes entre si. Você vai encontrar essas informações lá no capítulo 10 de Lucas, que trazem as informações mostrando que Marta gostava de servir, e nesse caso nós encontramos novamente Marta servindo a mesa. Ela era aquela que punha a mão na massa, era aquilo que ela gostava de fazer. O texto de Lucas também nos informa que Maria, diferente do que Marta era, trazia em si a intenção de aprender mais de Jesus. Gostava de sentar-se aos pés de Jesus e aprender do Mestre. Na versão de João, do Evangelho de João, Maria, diferente do que era esperado de Marta, faz um gesto de amor totalmente inesperado. Isso está aí no versículo 3. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. E por que eu estou afirmando que esse gesto é totalmente inesperado? Porque Maria derrama um perfume caríssimo de nardo, e o texto na língua grega traz a informação de que era o equivalente a 1 libra, ou seja, cerca de 327 gramas desse perfume caríssimo nos pés de Jesus. Provavelmente a atitude de Maria era uma forma de gratidão, não só pela ressurreição de Lázaro, que era descrita e que foi descrita no capítulo anterior, mas também um reconhecimento
pelo seu afeto pelo Mestre, pelo seu apreço e uma gratidão por tudo aquilo que ela tinha aprendido com Jesus. Em outras palavras, Maria toma a atitude de dar o que se tem de melhor para o seu Senhor. Essa é a atitude de Maria ao receber Jesus em sua casa. Há um filme relativamente antigo que se chama A Festa de Babette, que traz mais ou menos a mesma ideia: agir com amor inesperado, dar o melhor de si sem contabilizar o custo. No filme A Festa de Babette, uma mulher de origem francesa é recebida por duas irmãs, filhas de um pastor que já estava nessa altura falecido, e ela, sem ter nenhuma condição de sobrevivência, é recebida por essas duas irmãs e passa a trabalhar para as duas como uma forma de pagar a sua estadia em sua casa. E quando chega-se então na época em que seria celebrado o 100º aniversário daquele pastor, pai das duas filhas, daquelas duas irmãs que tinham recebido Babette em sua casa, ela, Babette, decide fazer um banquete, uma festa celebrando o aniversário, o 100º aniversário daquele pastor já falecido. E é interessante porque ela tinha recebido um prêmio na loteria da França e todo o valor que ela tinha recebido ela acaba usando justamente nesse banquete oferecido àqueles irmãos que estavam reunidos junto com as duas filhas do pastor, fazendo para eles um banquete absolutamente inesquecível. Era uma demonstração de afeto e de apreço. Era uma atitude de dar o que se tem de melhor, nesse caso do filme, para aquelas pessoas e para as duas irmãs que haviam recebido Babette em sua casa. Aqui no texto de hoje, encontramos Maria tendo a mesma atitude. Abre mão de um perfume caríssimo para com ele lavar os pés de Jesus e enxugar com seus próprios cabelos. Demonstra então afeto e apreço e dá aquilo que tem de melhor ao seu Senhor. E quando olhamos para a atitude de Maria, precisamos entendê-la como ela é um exemplo para quem crê em Jesus, principalmente porque demonstra uma mentalidade transformada pela graça. Maria não era melhor do que Marta, nem a sua família, junto com Lázaro, era mais importante ou mais destacada do que qualquer outra família. O reconhecimento da atitude de Jesus em ressuscitar Lázaro, em fazer com que aquela família fosse restaurada, mostra essa mentalidade de Maria transformada pela graça. Ela sabe que foi simplesmente agraciada pelo próprio Jesus. E é importante percebermos que a graça, sobretudo no Evangelho, é o oposto do cálculo, é o oposto do lucro, é o oposto da influência, seja ela de que tipo for. Viver a graça, conforme aprendemos no Evangelho, é um modo de relação entre pessoas valioso por si só, sem objetivos, sem metas, sem resultados. Palavras que estão muito na moda nos dias atuais. E é assim que Jesus é visto por Maria. É assim que ela unge os seus pés, sem pensar no preço, sem levar em conta quanto ela está investindo. Mas é preciso perceber que se Maria tem essa atitude de uma mentalidade transformada pela graça, nem todos têm essa mesma mentalidade. O próprio texto fala de Judas, e Judas critica o desperdício, entre aspas, da ação de Maria. Por trás da aparente piedade e da aparente preocupação com os pobres, o evangelista João informa que Judas era ladrão
e se apropriava daquilo que era de todos, por ser ele o responsável por tomar conta da bolsa das coletas. A referência de João aqui, a atitude de Judas, provavelmente é uma referência à futura traição que vai ser descrita no próprio Evangelho, quando Judas recebe 30 moedas para trair a Jesus. Mas o texto nos informa que ele fica criticando Maria por conta do desperdício. Isso porque aquele perfume tão caro, tão valioso, é apresentado por Judas como tendo o valor de 300 denários, de 300 moedas de prata. Só para que se tenha uma ideia do valor que isso representava na época, um dia de salário de um trabalhador comum valia 1 denário, ou seja, uma moeda de prata. E aquele perfume é apresentado aqui como tendo o valor de 300 moedas de prata, ou seja, era muito dinheiro. E encontramos então em Judas uma outra mentalidade, uma mentalidade que o texto também nos traz, a aparente espiritualidade que tem interesses próprios, que contabiliza as relações humanas e que põe preço nas pessoas. Essa era a mentalidade de Judas e temos que reconhecer, essa também é a mentalidade do nosso tempo. Podemos perceber isso de maneira muito clara quando ouvimos nos nossos dias muitos pregadores supostamente que anunciam o Evangelho, pregando que se você quer alcançar alguma coisa de Deus, é preciso que você faça um sacrifício, é preciso que você dê uma oferta especial, como se nós estivéssemos com a nossa oferta, com o nosso sacrifício, subornando Deus para fazer aquilo que nós queremos, para resolver os nossos problemas e para satisfazer as nossas necessidades e os nossos interesses. Era essa a mentalidade de Judas, é essa a mentalidade de muitos que hoje supostamente pregam o Evangelho, mas na verdade reproduzem a mesma mentalidade de Judas, uma mentalidade ainda não transformada pela graça, como encontramos em Maria nesse texto. A igreja dos nossos dias precisa ser bem diferente dessa mentalidade que se tornou tão popular. A igreja dos nossos dias deve privilegiar a graça, graça que é presente sem preço, que é valor não avaliável. Graça é simplesmente o modo de Deus se relacionar com a sua criação, sem cobranças, sem valores, sejam eles monetários ou de qualquer outro tipo, mesmo os valores morais, sem metas a serem alcançadas, sem lucro a ser gerido, sem lucro a ser gerenciado. É preciso que a igreja dos nossos dias entenda que precisa ter a mentalidade transformada pela graça e viva a partir da graça. Na sociedade que nós vivemos hoje, a vida é colocada sob o regime do cálculo, do controle, do preço, da verificação, das metas, dos resultados. E é importante percebermos que muitas vezes, nas próprias comunidades de fé, avaliamos a vida da igreja a partir desses mesmos valores, pensando no tamanho em que ela está, no seu crescimento, na sua contribuição, no seu progresso, na sua verificação a partir dos resultados. Mas não é assim na comunidade do Messias Jesus Cristo. Na comunidade do Messias Jesus, a vida é colocada sob o regime da dádiva, do presente, da fantasia, da imaginação, da imprevisibilidade, no regime do Espírito Santo que sopra onde quer, quando quer e como quer. E é preciso não nos esquecermos,
que a maior evidência da graça de Deus pelo ser humano é o fato de Jesus ser o presente maior de todos. Nenhum ser humano jamais mereceu receber a salvação que vem por meio de Jesus. E justamente por causa da graça de Deus é que ele envia Jesus e ele se torna o Salvador da humanidade. Não há nenhum presente maior do que esse. E essa é a marca registrada da comunidade que serve ao Messias Jesus. Uma vida colocada sob o regime da dádiva, uma vida colocada sob o regime da graça de Deus. No texto de hoje, Jesus apoia Maria. Jesus diz que ela está correta para demonstrar que é assim que aqueles que são seus seguidores devem pensar. Não como Judas, que põe preço na vida, mas na graça como evidenciada por Maria, na graça de agir com amor. Como comunidades de fé, vivendo nos dias atuais, temos que decidir de maneira consciente se vamos seguir o exemplo de Maria, alguém que se dedica a Jesus, que demonstra gratidão diante de tudo que aprendeu de Jesus, que revela uma mentalidade transformada pela graça, ou se vamos optar pela mentalidade de Judas, pela mentalidade do mundo em que vivemos nos nossos dias, uma mentalidade que avalia as pessoas a partir de outros valores, do regime do cálculo, do regime do controle, do preço da verificação dos resultados. Como comunidades de fé, que tenhamos a coragem e que tenhamos a consciência de que devemos seguir o exemplo de Maria. Jesus disse que ela estava correta. É assim que aqueles que são seguidores de Jesus devem agir, a partir da mentalidade transformada pela graça. Podemos finalizar a nossa meditação com a expressão conhecida de todos e afirmada pelo apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Irmãos e irmãs, vão em paz. Celebrem em suas vidas o amor de Deus, expressando o amor ao próximo, a alegria da salvação, proclamando a salvação que o mundo só encontra em Cristo e a esperança do porvir que
que motiva a nossa caminhada. Amém. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.